Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você aí que tá assistindo esse vídeo, por favor, você vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, é rapidinho, gente, claro. Aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que envolvem, claro, o nosso tricolor aí, a equipe do Grêmio, beleza? O assunto de hoje do nosso vídeo que nós vamos falar é Grêmio com sintomas de um time rebaixado? O Grêmio será que vai cair? Tem tendências? Nós vamos trazer elementos, aspectos que podem aí elucidar e trazer teses para sustentar tudo isso. E claro, quem vai estar ao meu lado é ele, meu grande parceiro deste projeto aqui do Portal do Gremista, Bruno Brigato. Ele que é também o comentarista das nossas jornadas esportivas. Tudo bem, Brunão? Seja bem-vindo ao nosso vídeo, meu querido. E aí, Marrone, galera do Portal do Gremista, é assunto que vem preocupando, né? A torcida do Grêmio não tem jeito, né? O Grêmio segue numa situação incômoda na tabela, difícil de engrenar, mas a gente vai trazer aqui alguns dados, né? Algumas características de times que já caíram para o torcedor saber se tem mesmo com que se preocupar ou se dá para sonhar que o Grêmio vai escapar, né? Dessa zona incômoda. É verdade. Então, roda a vinheta e vem comigo e vem com o Bruno e Marrone. Não é a dupla sertaneja não, viu? É a dupla que vai falar de futebol aí, claro, de uma maneira muito gostosa e descontraída, mas também muito séria, porque é papo sério, gente, é papo sério, é rebaixamento que o Grêmio tá aí pairando e se não abrir o olho, pode cair pela terceira vez na sua história. Roda a vinheta aí! Beleza, então, agora sim, Bruno Brigato. Olha, nesta década, meu querido, nós tivemos clubes de expressão que acabaram sendo rebaixados, né? Sim, em ordem cronológica, mas, por exemplo, o Palmeiras acabou caindo no ano de 2012. Palmeiras, inclusive, que foi campeão naquele ano da Copa do Brasil. O time do Hernan Barcos, né, do Pirata, né? Tinha um time aí que nós vamos chegar, né, trazendo dados interessantes. Tinha um time bastante coeso, um time que, pra mim, na minha humilde opinião, era um time que não era um time pra cair naquele ano, em 2012, né? Depois nós tivemos o Vasco, sempre, né, nessa situação de rebaixamento, subindo, rebaixamento, o Vasco principalmente. Tivemos o Internacional, né, o co-irmão, que acabou sendo rebaixado no ano de 2016, que também não tinha um time com potencial para ser rebaixado, tinha material humano para poder escapar, pelo menos na minha opinião, a gente vai debater isso. Tivemos o Cruzeiro mais recente, quem diria, cara, o Cruzeiro cabuloso, hein? Cruzeiro cabuloso que até hoje está na Série B, vai pro terceiro ano na Série B aí, né, e olha, amargando, né, cara, amargando uma situação muito incômoda, uma situação muito delicada, atraso de salários, dívidas astronômicas, né, e a situação muito crítica. Bruno Brigato, meu querido, você que é o homem da opinião forte, cara, e aí, falo tudo isso porque, cara, o Grêmio tá numa situação muito incômoda, uma situação muito delicada, e olha, o material humano do Grêmio é um material humano, se a gente for analisar, né, Brunão, era pra estar numa situação muito melhor, era pra estar pelo menos num G10 do Campeonato Brasileiro, porque, cara, tem uma folha de 15 milhões de reais, você imagina o vexame, o fiasco caso o Grêmio caia com uma folha dessa, é sinal de que o comandante, né, desta Ferrari, podemos dizer, esse piloto, não tá sabendo conduzir aí, né, essa Ferrari, podemos dizer assim, né? E aí, o que tá acontecendo, meu querido Bruno Brigato, a sua opinião? Então, Marrone, acho que tem algumas questões, né, que ajudam a gente a entender um pouco esse momento do Grêmio. Eu acho que tem alguns pontos semelhantes com, se a gente for pegar aí, né, no histórico mais recente, com o Cruzeiro. A gente teve no ano passado Vasco e Botafogo indo juntos, né, Verdade, inclusive verdade, bem lembrado. para a Série B. Mas eu acho que esse ponto do Cruzeiro é mais relevante no ponto de elenco. Porque eu acho muito semelhante nessa questão no começo da temporada. Se a gente olha para o Grêmio no começo da temporada, acho que nem o torcedor adversário que é mais antigremista possível falaria que o Grêmio estaria nessa situação hoje. Verdade. Né? Então, assim, foi uma grande... Assim como aquele Cruzeiro de 2019, que era um time que vinha de títulos, né? Um período grande de bons títulos, assim como o Grêmio, que vinha com esse período bom com o Renato também.
E aí, no começo da temporada, sai o Renato, o Cruzeiro também tem alguns problemas ali, perde o Arrascaeta, né? Naquela ocasião, perde o Arrascaeta para o Verdade, Flamengo, verdade. começa ali a perder aquele encaixe, né? Os problemas extra-campo do Cruzeiro são muito, muito Muito, sérios, né? muito. Extremamente sérios, né? Aí realmente nem se compara ao Grêmio, né? Mas assim, a situação em campo me parece muito semelhante, porque é um time que vinha de uma sequência, né, de bons anos aí, com títulos relevantes, com um elenco que, se a gente olhasse no papel à época, ninguém ia falar esse time vai cair. Chegava no meio do campeonato, né? Chegou no meio do campeonato, o Cruzeiro tá ali, mas vai sair. E aí passava o tempo, não saía, não conseguia ganhar jogo que todo mundo achava que ia ganhar. No final das contas, o Cruzeiro acabou sendo rebaixado, né, de maneira surpreendente para muita gente. Acabou caindo em 17º, né, naquele ano de 2019, a 3 pontos do Ceará, que era então o primeiro fora da zona de rebaixamento, e o Cruzeiro caiu com 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Então, assim, Nossa Senhora. vai pesando muito o psicológico, né, Marrone? E a gente vê que às vezes isso falta um pouco no Grêmio, né, esse poder de reação do time. E detalhe, né, o meu querido Bruno, acho que é um detalhe muito interessante até pra gente elucidar e falar. A equipe do Cruzeiro começou a vender esses jogadores pra fazer caixa, e aí a questão financeira começou a meio que fugir, e é notório, né, enfim, era caso até de polícia que acabou acontecendo, a diretoria acabou sendo totalmente mudada depois, pessoas que foram corridas, né, vamos falar bem no jargão, né, futebolístico, foram corridas, né, lá da Toca da Raposa, porque estavam botando o dinheiro do clube no seu próprio bolso e acabava complicando. Então começou a surgir muitas dívidas e o troço ficou uma bola de neve que o Cruzeiro acabou, né, caindo e até hoje não consegue encontrar forças. Acho que, claro, o Grêmio não vai chegar, pelo menos na minha opinião, nesse aspecto de corrupção, por que não, né, que foi o caso do Cruzeiro, de desvio de dinheiro e tudo mais, que isso foi uma coisa muito grave, que aconteceu inclusive com o Internacional em 2016, né, com a presidência, que o presidente na época, agora me fugiu o nome, acho que não sei se era o Vitório Pífero, enfim, não me lembro agora qual era o nome, depois a gente pode até falar, trazer coisa. E acabou saindo, né? E, enfim, e até hoje não sabe o que aconteceu. Então, acho que essas situações, elas não vão acontecer no lado tricolor. Acho que o Grêmio, nesse aspecto, vai tá bem resolvido. O que me preocupa é o aspecto dentro de campo. E o que vai acontecer depois disso, né, Bruno? Porque, por exemplo, se o Grêmio for rebaixado, o déficit que o Grêmio vai ter vai ser uma coisa bem significativa. Porque a Série B é um outro campeonato, a Série B, o orçamento é diferente, então são coisas que talvez o Grêmio não esteja preparado. Por exemplo, o Grêmio quando caiu em 91, eu não era nem nascido e tudo mais, foi um outro contexto, né, que o Grêmio acabou não conseguindo fazer um bom campeonato, enfim, caiu, tudo mais, no outono conseguiu subir, ok, tá. 2004, o Grêmio firmou aquela parceria com a MSI, você deve até se lembrar um pouco, né, Bruno, obrigado, e aí não deu certo, o Grêmio montou um time muito fraco, 2003, que foi o ano do centenário do clube, o Grêmio até fez um campeonato que acabou se escapando na última rodada, o Grêmio ganhou do Corinthians, se não me falha a memória, escapou, ali era pra ter sido rebaixado, no ano do centenário do clube, se escapou ali. Mas 2004, infelizmente, o Grêmio não conseguiu, montou o time às pressas, né, pro Campeonato Brasileiro, muito fraco, e aí o rebaixamento veio a galope, né, como a gente fala, e tudo mais. Aí 2005, naquela árdua Batalha dos Aflitos, que inclusive até gravei um vídeo, o primeiro aqui, né, no portal do Gremista, falando, né, desta retomada aí do Grêmio, né, para depois essa ascensão, que depois o Grêmio até 2 anos depois acabou sendo vice-campeão da Libertadores, com o Mano Menezes, enfim, conseguiu se reerguer, né, mas os títulos foram mesmo surgir só na era do Renato Gaúcho, com o Romildo Bolzan, né, que hoje ainda está, né, no comando, mas é aquilo, o Romildo, falando agora de Romildo, é uma situação bem complicada, porque ele pode, né, o Bruno, isso que eu te faço questionamento, ele pode, querendo ou não, sair da gestão do Grêmio manchada. Por que digo isso? Por causa que todos os títulos que ele conquistou,
ele pode, querendo ou não, se caso o Grêmio seja rebaixado, o torcedor não vai se lembrar, infelizmente, das glórias, vai se lembrar dos fracassos. Infelizmente, assim é a vida. E aí os caras, o torcedor vai se lembrar dos fracassos, das coisas que ele acabou não conseguindo conquistar. E principalmente, hoje em dia ele é uma pessoa muito ligada à política. E todos nós sabemos disso, que ele é um dos cotados a ser o pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul pelo PDT. Então eu acho que até essa questão política tá atrapalhando um pouco ele no andar da carruagem pelo lado do Grêmio, meu querido Bruno Brigato. Pois é. Como você muito bem falou, né, Marrone, se assemelha aí em algumas questões com o rebaixamento do Inter em 16, Inter que também caiu naquele ano em 17º, assim como o Cruzeiro. Campanha bem ruim, campanha melhor do que a do Cruzeiro, chegou a 43 pontos, mas essa questão política do Grêmio realmente parece que vem interferindo. E é muito curioso, né? Porque o Romildo, até o começo do ano, era o exemplo de gestão, né? O Verdade. torcedor gremista era muito apegado a essa gestão do Romildo, né? Que sempre mostrava que o Grêmio fechava bem as contas e, né, de fato tinha um exemplo muito grande de gestão que vem, eu acho que desmoronando é uma palavra forte, mas assim, que vem sendo bem diferente do que ele vinha apresentando nos últimos anos, né, coincidindo até com a passagem do Renato no clube, mas até independente disso, independente da própria associação com o Renato, você tem realmente esse conflito desse hábito político, que não é uma novidade, né, Marrone? A gente vê isso historicamente no futebol, muitas vezes o cara sai da presidência ou de um cargo, né, Alexandre Calil! no clube para... O Calil, né, Oi? que era o Calil, Sim, né, que era do Atlético Mineiro, foi campeão em sim, 2013, né, depois acabou, acho que exato. sendo prefeito de Belo Horizonte, algo Exato, assim, é atual atual prefeito de prefeito. Belo Horizonte. Isso. O próprio Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, é vereador do Rio de Janeiro enquanto é diretor de futebol do Flamengo. Então, assim, Exatamente, ficou muito normal isso. a coisa se confunde um pouco. Assim, se tá indo tudo bem, isso não vai ser falado. Mas agora, Exatamente. se a coisa começa a não A ter resultado, desgringolar, isso entra como um fator ali que pode ser incômodo, né, para a torcida e talvez até internamente. E de fato não dá para ser descartado, né? E aí, como você falou, tem que tomar cuidado com isso, porque realmente o fracasso às vezes ele fica mais marcado do que a vitória. É verdade. E ainda até para ilustrar nesse bate-papo muito bacana contigo aqui, por exemplo, com o irmão Internacional mesmo, quando caiu em 2016, o Inter, você já bem salientou, o Inter disputou 46 pontos, né, em 38 jogos, 17 derrotas, teve um aproveitamento de 37,7%, 41 gols sofridos e um saldo de -6. E detalhe, tá? Gente, eu não tô querendo fazer comparações e tudo mais, estou trazendo dados, elementos pro Grêmio até mesmo ligar o sinal de alerta. Tá todo mundo Uhum. preocupado. E o Internacional naquele ano, meu querido Brunão, o Internacional chegou a ser líder do campeonato, pasmem. Foi líder do campeonato por algumas rodadas e acabou sendo rebaixado. Então, olha, a situação é muito complicada. O material humano que o Internacional tinha naquele ano, ninguém acreditava que ia acontecer essa catástrofe, essa tragédia. Até os colorados brincavam, né? Ah, time grande não cai, porque o Grêmio já tinha caído 2 vezes. Isso também não existe, na minha opinião, tá? Uma hora ou outra, se o time não tiver uma boa gestão, não apresentar bons resultados, vai cair, cara. É do futebol, faz parte, entendeu? E foi o que aconteceu com o Internacional. Depois foi provado, né? Escândalos, desvios de dinheiro, problemas internos e tudo mais. Eu lembro também que o D'Alessandro, naquela ocasião, acabou saindo no início do ano e o Internacional também perdeu, querendo ou não, sua referência técnica dentro Sim, de campo. Então, sim. e uma coisa também que eu lembro agora, um assunto muito, muito interessante. Por exemplo, Grêmio, Maicon. Não tô comparando que o Maicon jogou mais que o D'Alessandro jogou. Não, sem grenalizar a situação, tá, gente? Mas eu quero dizer assim que o Michael, por exemplo, saiu agora, né? No mês anterior, no meio dessa turbulência, né? E até eu fui um cara que postei nas minhas redes sociais que fui contrário. Acho que o Michael era um cara que deveria pelo menos ficar para pelo menos dar um apoio. Acho que a questão dele dentro do vestiário seria importante nesse momento turbulento que vive o Grêmio. Não sei se tu concordas, viu, Brunão? Não, concordo. Eu acho que assim, o Grêmio tentou, vem tentando, né, renovar. Eu acho que o que pega, Marrone, é que a renovação
a tentativa de renovação da geração vitoriosa que ganhou a Libertadores lá em 2017, ela está sendo tardia, né? E Verdade. assim, você liberar o Maicon, pô, talvez nem esse seja o problema, mas você liberar o Maicon no meio de um campeonato, com o Grêmio na situação que tá. Então, assim, a situação toda não encaixa muito bem, sabe? Você vê a meu ver, me parece uma falta de um planejamento ali. Isso não era muito falado, né? A saída do Maicon, ela aconteceu ali em meio à temporada. É um cara que é uma referência é, mental pro elenco, talvez, né? É um cara que era ali um termômetro da equipe, mesmo que não viesse sendo tão utilizado em campo, mas de fato era um cara importante ali, né, de vestiário. Eu acho que isso pega muito. Eu acho que o planejamento de renovação do elenco que entregou muito ao Grêmio teve falhas e isso vem impactando diretamente no campo. Acho que o problema do Grêmio, mesmo que extra-campo, é até bem ligado, né, ao campo. Não é como a gente mesmo falou, na situação do Cruzeiro, né, que foi parar em página policial. Não é isso, não é essa a questão. Mas, assim, tem questões ali extra-campo que influenciam, né? Não tem jeito. O que está dentro de campo tem algum ruído ali, né, no extra-campo, e acho que o planejamento do Grêmio para essa temporada específica, e não só para essa temporada, tá, Marrone? Eu acho que assim, é um acúmulo, assim, essa renovação tardia. Você vem aí, o Grêmio vem adiando, e eu acho que nessa temporada acabou caindo tudo que tinha para cair, sabe? E que não caia o Grêmio, né? É isso que a gente espera, que o Grêmio consiga, né, se reorganizar em campo. Depois da derrota para o Sport, foram as manifestações mais fortes pedindo a saída do Filipão, né? E aí você já começa a entrar no que seria talvez um quarto técnico dentro de uma temporada, sabe? Então, assim, Sim. tem que ver até onde isso compensa, né? A gente entende que o time está abaixo dentro de campo, mas pensar que o time partiria para uma quarta troca de técnico dentro de uma temporada é bem assustador, e é meio que do manual do rebaixamento do time grande, essa quantidade exagerada de trocas de técnico. Exatamente. E tem também, fazendo essas comparações, quando bate o desespero, todos esses clubes aí tiveram vários troca de comando, como você bem salientou, né? O Palmeiras, naquela ocasião, quando foi rebaixado em 2012, tinha o comando do Felipão, o Felipão não resistiu e também tá na berlina com o Grêmio aí, hein? Por exemplo, o Internacional mesmo, né? Em 2016, ele começou com o Argel Fux, foi campeão estadual, inclusive, né? Aí depois o Argel acabou perdendo, né? As rédeas do comando, acabou saindo. Aí depois veio até o Celso Roth, uma tentativa de tentar ajudar a equipe, não conseguiu também. Depois veio o Lisca, enfim, veio uma situação bastante complicada e não tinha o que fazer, não tinha como extrair algo mais da equipe. O Inter acabou caindo. Mesma coisa com o Cruzeiro também, que tinha um técnico modéstia guardado as proporções, ídolos. O Mano Menezes é um cara que tinha conquistado vários títulos com o Cruzeiro, o Renato também com o Grêmio e tudo mais, enfim, né, dizendo assim, guardando as proporções. E o Felipão, um cara também que já ganhou nas décadas anteriores, também já foi um cara vitorioso com o Grêmio, tá prestes a sair também. Então, situações parecidas. E quando o Mano Menezes saiu do Cruzeiro, eu não lembro quem é que veio depois pra assumir depois. Não sei se foi até Rogério. o Rogério Ceni, né? Também não conseguiu, porque o Rogério tem um pavio curto, tem um temperamento, eu acho que é um bom técnico, né? Mas acho que o perfil dele, pro momento de ser um bombeiro pra apagar aquele fogo, não conseguiu. E aí foi um desastre, né, meu querido Brunão? Pois é, aquele contexto todo ali não ajudou, e eu acho que essas trocas de técnico do Grêmio na atual temporada impactam diretamente na situação que o time está na temporada. Porque você tinha ali, né, Marrone, no começo da temporada já se discutia se haveria ou não uma renovação com o Renato. Muita gente era a favor, tinha gente contra também, já falando, pô, acho que o ciclo encerrou, né? Ele vinha sendo criticado como nunca havia sido antes, de forma justa até, né? Com algumas escolhas equivocadas na visão da torcida. E aí você opta pela renovação e, se eu não me engano, menos de 2 meses depois, rompe o contrato. Você traz o Thiago Nunes, que tem uma ideia semelhante, só que a grande questão é que o trabalho do Renato, a forma de trabalho, a administração
de elenco e da coisa toda do Renato estava muito intrínseca ali no Grêmio, né? Era uma coisa muito antiga já no clube. Então, por mais que você traga um treinador que não tem ideias tão distintas, o que é bom, né, para você reduzir o tempo de adaptação, você tem ali os processos muito né, enraizados já. Então, é difícil, independente de qualquer coisa. Aí você tem uma queda muito rápida ali do Thiago, e aí o Filipão vem muito pela identificação, né? O Filipão não vem para manter o estilo e a proposta de jogo de Renato e Thiago, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele veio muito mais pela identificação com o clube. E aí a gente está vendo que sim, o Grêmio teve até uma melhora de rendimento efetivo, mas que ainda assim não é uma coisa boa, né? Não vem sendo uma coisa positiva, e aí que tá. É muito parecido com o que, inclusive, fez o Inter na temporada, né? Tentando o Ramires, né? E aí depois sai o Ramires e vem o Aguirre, que é um cara que não tinha nada a ver com a ideia de jogo do Ramires, mas era identificado com a torcida, né? Então, assim, o Grêmio fez essa opção, uma opção semelhante, até mais ou menos no mesmo período ali, e não vem dando tanto resultado, mas eu acho que uma troca nesse momento, aí a opinião pessoal minha, acho que poderia ser ainda mais prejudicial do que uma manutenção. Eu concordo contigo, eu vou na mesma linha de pensamento que a tua, meu querido Bruno, eu acho que pode atrapalhar mesmo. E eu tenho mais um dado interessante, antes de nós encerrarmos aí, que o papo tá bacana. Por exemplo, a gente tá falando da questão de rebaixamento, agora falando de Grêmio, o primeiro ano do rebaixamento do Grêmio em 91, quando o Grêmio acabou caindo, cara, o Grêmio no ano anterior, praticamente quase o mesmo elenco, tá? Acabou perdendo uma Copa do Brasil para o Criciúma, né? O Criciúma que tinha um time que, se não me falha a memória, era até tudo sob comando do técnico Felipão. Tem 99% de certeza aí, viu? E aí, aí eu trago as curiosidades. O Grêmio, ano passado, perdeu Copa do Brasil. Para quem? Para a equipe do Palmeiras, ou seja, vice-campeão. Então, não tô dizendo, gente, que ele vai ser rebaixado. Eu quero trazer elementos pro Grêmio abrir os olhos e ainda há tempo. A matemática permite e mostra, né, Brunão, que ainda tem condições de escapar. Tem condições. Mas é aquilo. Se não mostrar forças, né, e condições de poder brigar com os adversários, eu acho que a queda, infelizmente, ela vai ser iminente, vai acontecer, né? Então, acho que é mais ou menos assim, o Grêmio tentar encontrar de qualquer forma o caminho das vitórias na quarta-feira contra a equipe do Cuiabá e conseguir esses 3 pontos para ir depois, enfim, lavar a alma e ir pra cima para tentar, né, respirar, digamos assim, porque a situação anda bastante conturbada. Bruno, meu querido Bruno, obrigado. Antes de você fazer sua análise aí, também já quero que você aproveite, antes de fazer sua análise também, fazer também, já aproveitar depois disso, as suas considerações finais aí neste vídeo, que a gente já trazendo elementos falando de uma possível queda e elementos pro Grêmio estar muito atento, porque é perigoso, meu querido. É isso, né, Marrone? Bate-papo bom, né? Um assunto preocupante, mas necessário, né, da gente falar, do torcedor gremista falar, o torcedor está incomodado com isso, e acho que assim, a gente trouxe aqui alguns elementos similares, alguns um pouco diferentes da queda de outros grandes para a situação que o Grêmio se encontra hoje. Eu acho que o Tricolor tem. É muito o que você falou, sabe? O Grêmio agora não tem que preocupar em jogar de tal jeito, jogar bonito, jogar. Ele precisa de resultado. A diferença é curta, né? Você tem o Santos, que é o primeiro time fora da zona, também numa crise muito grande. Então, assim, é outro gigante que está numa crise. A meu ver, o Santos joga hoje pior do que o Grêmio. Concordo, o Santos tem mais problemas dentro de campo do que o Grêmio. É verdade. E tem um confronto direto. Então você tem que chegar nesse confronto direto e conseguir o resultado que você precisa, né? O Grêmio precisa conseguir o resultado que precisa. Chegou, né, contra o Sport no confronto de penúltimo contra antepenúltimo e perdeu, né? Tomou 2 gols de um time que tinha feito 8 gols até então no campeonato, né? O Sport até então não fazia 2 gols no mesmo jogo há praticamente 5 meses. Não fazia 1 gol há 1 mês. Então, assim, o Grêmio deixou escapar uma oportunidade de resultado, né? A gente sabe que isso não pode acontecer, mas é isso, a gente espera, né? E a gente vai acompanhar tudo aqui no Portal do Gremista. A gente torce muito para que não seja uma queda do Grêmio, que o Grêmio melhore de rendimento aí, independente de quem vai ser o técnico, de como o time vai jogar, que o time vai conseguindo uma melhora até psicológica, né, da situação, Marrone, para conseguir dar essa resposta dentro de campo.
Só uma correção da minha parte, viu? Eu tinha dito, né, que o Grêmio acabou sendo vice-campeão no ano de 1990, não, na verdade, de 1991, que foi o ano que o Grêmio acabou, né, culminando aí no rebaixamento, né? Mas são elementos parecidos, né? Porque o Grêmio foi vice-campeão também no ano passado, né, para a equipe do Palmeiras, enfim, discutível. O Palmeiras jogou muito mais, etc, e tudo mais. E, né, e eu quero trazer esse elemento que, por exemplo, se o Grêmio, infelizmente, for culminar no rebaixamento, depois é aquela velha massa. Poxa, o Grêmio, né, ano passado chegou a disputar uma final e aí esse ano fez um ano medíocre. Então é mais ou menos por aí essa análise. Então é isso, gente, galera. Nós vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês aí que acompanham, que estão acompanhando o vídeo e tudo mais. Tamo junto, um abraço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui no Portal do Gremista. Valeu!